Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o cortisol. O cortisol nada mais é do que uma molécula esteroidal. Professora, mas o que é uma molécula esteroidal? Na verdade, estou colocando a estrutura para vocês aí, e o que caracteriza o fato de ser uma molécula esteroidal são esses 4 anéis em vermelho que eu coloquei aí na figura da estrutura para vocês, ok? Professora, então o cortisol é um esteroide. Eu sempre ouvi falar que esteroides são ruins. Fica até o final do vídeo, porque você vai conseguir entender essa questão de como o esteroide pode prejudicar a nossa saúde. Então, ó, preste atenção aí no vídeo de hoje. Bom, para a gente poder começar, vamos lá. O cortisol, ele é produzido pelo nosso organismo. Professora, mas se ele é produzido pelo nosso organismo, ele pode ser ruim? Pode, em alguns casos, e eu vou falar para vocês. Agora, quando que o cortisol ele é produzido? Ele é produzido em situações de muito estresse, em situações de muita raiva, em situação de perigo. Então, o nosso organismo produz 3 moléculas principais aí, a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. A adrenalina é até um pouco parecida com o cortisol, não em termos de estrutura, porque aí está a comparação de estrutura do cortisol e da adrenalina, mas eles são parecidos porque eles são, por exemplo, produzidos pela mesma glândula, que são as glândulas suprarrenais. Porém, o cortisol, ele é produzido em uma região um pouco diferente, que é a região do córtex da glândula suprarrenal. Se ligou? Córtex, cortisol, é isso mesmo, por isso que ele ainda tem esse nome, porque ele é produzido na região do córtex. O cortisol, ele tem várias aplicações. Um dos efeitos dele, por exemplo, é um efeito anti-inflamatório. Ele também é imunossupressor. O que significa isso? Ele diminui a atividade do sistema imunológico. Agora, ele tem aí uma principal função que é transformar tudo que ele pode em glicose. Então, por exemplo, ele transforma os glicogênios em glicose, ele também transforma proteínas em glicose, assim como os lipídios. Então, esse pico aí de formação de glicose é o que nos dá energia para poder enfrentar as situações de estresse, para enfrentar as situações de perigo. Então é ótimo, professora, porque ele nos dá energia. Realmente, ele nos dá energia. Bom, mas e se você passar por situações de estresse muito prolongada, ou seja, se você ficar muito tempo sob estresse, seja ele emocional, seja ele físico, o que pode acontecer é que o corpo pode liberar muito cortisol. E aí, qual é o problema disso? O cortisol, ele vai atrapalhar, por exemplo, a função da vitamina D3. Então, os seus ossos podem não absorver cálcio como eles deveriam. Então, pode te dar problema nos ossos. O cortisol também é um imunossupressor, ou seja, se ele diminui ali o funcionamento do sistema imunológico, você pode ficar doente com mais facilidade. Além disso, ele pode catabolizar. Porque se ele transforma a proteína em glicose, então como ele está transformando essa proteína em muita glicose, você pode, por conta disso, perder massa muscular. Então ele pode te causar aí um monte de problema. O cortisol é ruim? Não, tanto que eu já falei que ele é fundamental para que a gente enfrente mesmo essas situações de estresse, ele é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. O problema é se você tiver aí um estresse muito prolongado ou se você tiver um estresse muito intenso em que haja uma produção muito grande de cortisol. É este o problema. Agora, veja, lá no começo do vídeo eu falei sobre a questão dos esteroides, né? Você já deve ter ouvido falar que os esteroides fazem mal. Então, você imagina, por exemplo, se o cortisol, que inclusive é produzido no nosso organismo, ele pode ser prejudicial. Imagine alguns esteroides que chegam a ser
40 vezes mais fortes que o cortisol, imagina você ficar ingerindo esses esteroides por um período muito prolongado. Então, realmente, os esteroides, eles podem causar mal à nossa saúde sim, viu? Então, fique esperto. Galera, eu espero que você tenha gostado, curtido e aprendido muito com esse vídeo. E não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos se você gostou. Belezinha? Até o nosso próximo vídeo!